então convidar a psicóloga Beatriz Giove para estar falando com a gente hoje sobre depressão e ansiedade. Boa noite a todos. Meu nome é Beatriz Solange, sou psicóloga há 41 anos. Trabalho na área clínica, dou aula de psicologia e fui convidada para fazer uma palestra sobre depressão e ansiedade. Vou tentar, em poucas palavras, explicar que depressão e ansiedade, em primeiro lugar, não são doenças, tá? Não é uma doença. Transtorno. E o que é um transtorno? Você pode, por favor? Mais um. Transtornos são incômodos, sofrimento. Por quê? Porque quando eu estou ansioso ou depressivo, eu não entendo o que está acontecendo comigo. Embora o transtorno faça com que eu sinta sensações, elas não são físicas. Mesmo que eu procure um médico, mesmo que eu faça exames, todos possíveis e imagináveis, de última geração, irá constar que você está normal, que você não tem nada. E aí as pessoas se perguntam: como eu não tenho nada? Se eu sinto um incômodo horroroso, né? Muda para mim. Depressão, então, é um transtorno e causa alterações emocionais que influenciam na forma que o indivíduo percebe e sente o relacionamento com o mundo. Então, a depressão, ela é um transtorno que me causa um incômodo incrível, enorme, porque eu posso estar sorrindo, mas não estou feliz. Posso estar calmo, tranquilo e explodindo por dentro. E a minha oscilação de humor começa a acontecer. Meus familiares começam a não entender, começam a me chamar de chata, exigente. E eu não sei o que acontece comigo. Eu mesmo, por vezes, olho para mim e falo: estou chata mesmo. Mas eu vou no médico e não tenho nada. O depressivo, ele foca nos pontos negativos. Nada vai dar certo. Não adianta eu tentar. Tudo vai dar errado. Aliás, eu acho que aqui tem uma turma de pessoas que devem ter assistido um filminho que falava assim: ó céus, ó azar. Né? Não tinha um personagem que falava isso? Das hienas, né? Tudo ia dar errado, nada dava certo. E a gente costuma dizer em psicologia que o pensamento atrai. Então, tudo aquilo que eu penso, eu vou trazer para mim. Se eu acredito que não vai dar certo, não adianta eu rezar, não adianta eu pedir, eu estou remando contra a maré. Os pontos positivos fogem da minha perspectiva. Eu não percebo. Por mais que alguém fale para mim: você vai conseguir, você tenta que você chega lá. A pessoa está falando, mas aqui dentro está assim: vou nada. Eu já sei que eu não consigo. Eu já desisti de mim mesmo.
Muda para mim. A depressão, normalmente, ela é causada por isso que está aqui: aborrecimentos, estresse, morte familiar, problemas financeiros, divórcio. Por quê? Em momento algum na nossa vida, nós aprendemos a trabalhar perdas. A nossa vida inteira é para a gente ganhar. Então, quando a gente se depara com algo que eu não estou pronto, eu me desestruturo completamente. E essa estrutura não é física. Isso é que é o pior. É emocional. Eu costumo dizer nas minhas aulas que o ser humano ele é composto de duas partes. Uma muito bem conhecida, cabeça, tronco e membros. E outra não, que também tem 3 partes: inconsciente, senso crítico e consciência. A nossa depressão e a nossa ansiedade, ela não se instala na estrutura física, ela vai se instalar na estrutura emocional. Então eu posso fazer o exame que for, não vai aparecer. Não tem ultrassonografia para estrutura emocional. Não tem exame. Tá? Por favor. Ansiedade também é um transtorno. Diferente da depressão? Diferente. Por quê? Porque as alterações emocionais vêm acompanhadas de um transtorno físico. Como assim? De repente, eu estou ansioso por alguma coisa. Eu começo a sentir que vai acontecer alguma coisa comigo. Meu coração acelera. Minha mão transpira. Um nó na garganta que eu não consigo mais engolir. E um peso no peito que eu não consigo explicar. E aí eu me pergunto: o que está acontecendo comigo? Eu vou no médico. Eu só esqueço de me perguntar a coisa mais importante: o que é que está acontecendo comigo? Por que eu estou assim? O que foi que aconteceu? E é interessante, porque quando eu começo a me questionar, eu começo a perceber que eu queria falar determinadas coisas para o meu vizinho, eu não falei. Eu queria ter falado alguma coisa para minhas filhas ou filhos e não disse. Ou mesmo para o meu companheiro. Não porque eu tivesse razão, mas porque eu precisava dar a minha opinião. E eu não dei. O estresse vem do meu trabalho. Quem trabalha ou quem já trabalhou aqui em call center? Ninguém? Parabéns. Normalmente as pessoas que trabalham no call center entram maravilhosamente bem. 6 meses depois estão com transtorno de ansiedade ou mesmo depressivas. Por quê? Eu chego todo dia de manhã para trabalhar. O telefone toca, eu atendo. Alô, bom dia? Bom dia, coisa nenhuma! Eu estou cansado de telefonar para aí e ninguém resolve nada. Só que o atendente, ele não tem culpa. E ele recebe toda essa carga, toda essa situação. Como é que ele trabalha isso?
Ele não sabe, ele não foi ensinado. Ele só sabe uma coisa, que se ele responder à mesma altura de quem está ligando para ele está na rua. E ele não pode. Ele tem contas para pagar, ele tem família para sustentar, então ele não pode. E o que ele faz? Ele segura. Um dia, uma semana, um mês. 6 meses depois, ele vai para um psiquiatra. E aí, graças a Deus, os psiquiatras que hoje estão com uma mentalidade diferente, eles medicam essa pessoa, mas também já dizem o seguinte para ela: só a medicação não vai te adiantar nada, porque você tem que falar o que você está sentindo. O remédio não vai fazer você falar. Você pode tomar o remédio que quiser, mas você precisa falar. As pessoas que vão aos psiquiatras, que tomam medicações pesadas, às vezes tomam, não é 1 comprimido, 2, não, gente. Chegam a tomar 15, 20 comprimidos por dia. É sim. Toma comprimido para acordar, toma comprimido para almoçar, toma comprimido para dormir, toma comprimido, gente. Parecem catatônicos, se você levantar o braço, ele deixa. E a cada vez que você vai, o remédio que da primeira vez você tomou e fez um efeito maravilhoso, na próxima ele tem que aumentar a dose. Por quê? Porque a causa da sua dificuldade, do seu transtorno, continua lá. Você não falou para ninguém, você não dividiu aquilo com ninguém, então não vai adiantar tomar remédio. Posso conversar com qualquer pessoa? Claro. Mas vamos pensar uma coisa. Se eu tiver um grande amigo, eu chegar para ele e falar: escuta, eu estou com essa dificuldade em casa, não sei como resolver. Seu amigo vai falar para você assim: olha, se eu fosse você, eu faria isto, isto, isto. Não vai dar certo. Sabem por quê? Porque o seu amigo, ele tem uma forma única de pensar, de perceber as coisas, assim como você. Pegar a ideia pronta do outro não vai me ajudar. Eu tenho que perceber a minha ideia. Então você precisa ter realmente alguém para conversar que não te critique, que não diga que você está certo ou que você está errado, mas que faça você perceber que a atitude que você tomar tem prós e contras. Eu costumo dizer que a gente nunca perde nada. A gente somente deixa de ganhar. Porque quando eu faço uma escolha por impulso, eu estou deixando de ganhar. Eu não estou perdendo. As consequências eu vou sentir só lá na frente. E aí me arrependo. E me entristeço. E me isolo. Nossa, voltamos para a depressão. O que eu estou querendo dizer é que a depressão e a ansiedade, elas andam de mãos juntas. A gente dificilmente identifica o que foi que começou primeiro, mas onde estiver uma, acreditem, está a outra.
E é muito ruim, tanto na depressão quanto na ansiedade, esses sentimentos desagradáveis e físicos. Esse nó na garganta, acordar de madrugada pensando que está tendo um infarto. Entrar embaixo de um chuveiro gelado para ver se o coração volta a um ritmo normal. Ajuda, sim, ajuda. Mas se eu não falar o que está acontecendo comigo, eu não vou conseguir resolver isso. Quando eu digo procurar uma pessoa que não vai te criticar, mas vai fazer você ver as coisas da forma como elas realmente são, sem que você mesmo se critique ou se sinta culpado, é extremamente importante. Quem aqui tem filhos, por favor, levanta a mão. Vocês sempre dizem sim para os seus filhos? Não, né? E como é dizer não quando ele está insistindo? Principalmente para as mulheres que são mais sensíveis. A gente fica lá assim, puxa vida, será que eu precisava ter dito mesmo? Não, será que não tinha um outro jeito? Pronto. Já instalei minha culpa. Que mãe porcaria que eu sou. Ela queria tanto, ele queria tanto. Só que quando a gente faz isso, a gente que esquece que da porta para fora da nossa casa, o mundo não é bonzinho e não vai dizer sim. A melhor forma é ensinar os nossos filhos dentro da nossa casa, não lá fora. Lá fora eles vão pegar outros atalhos que muitas vezes vão causar para a gente mais dores de cabeça. Só uma escorregada, as drogas. Né? Por favor, muda para mim. Isso eu acabei de falar antes de pedir para passar o slide, mas o sentimento desagradável de terror por eventos antecipados. Nossa! E volto a falar para os pais. Meu Deus! Meia-noite. Por que não liga? Para que tem um celular de última geração? Onde está? O que está acontecendo? E você liga e o infeliz não atende. E aí piora. O coração vem na garganta. E aí, quem tem fé, reza. Às vezes a gente pensa que virou beato, de tanto que a gente reza. E quando a gente escuta o portão abrindo, a gente faz exatamente isso. Não é? Que alívio! Todo o meu sofrimento desagradável, todo o meu terror, tudo aquilo que eu pensei que poderia estar acontecendo, só ficou na minha cabeça. E agradeço. E volto a rezar. Porque não aconteceu nada. E aí eu vivo nesse impasse. Isso não é viver. Isso é tortura. Não posso estar com os que amo o tempo todo, 24 horas por dia. Impossível. Se fizer isso, eu deixo de ter a minha vida para viver a deles. E, na verdade, vou ter só uma subvida, né? Porque nem a dele eu vou conseguir viver. Então, esse
terror que a gente sente vem disto. E vamos voltar de novo. Cada vez que o filho sai e a gente fala para ele: você vai voltar tarde? Não sei. Então me liga. Tá bom. E ele sai. E você acredita. E ele faz tudo de novo. E a cada vez nós vamos morrendo um pouquinho. Nós vamos adquirindo um medo que nunca esteve em nós. E o remédio, gente, não vai tirar isso da gente. Pode ser que o médico fale para você assim, dá uma surra no seu filho. Mas às vezes ele é maior que a gente, bem mais forte. Não dá. Se for bater no filho, a gente acaba se machucando, né? A gente precisa, então, perceber as coisas de uma forma diferente. Notar esse meio de uma forma diferente. Tá? Muda para mim. É mais ou menos isso que acontece na nossa cabeça, né? É bem essa imagem mesmo. Como eu disse antes, é difícil identificar se é a depressão que começa primeiro ou a ansiedade, porque elas estão muito juntas. Nós vamos perceber até que pelos sintomas, né, o que a gente sente fisicamente e que exame nenhum detecta, são muito parecidos. Muda para mim. Saber diferenciar é importante, especialmente quando uma pessoa próxima está sofrendo com uma delas, ou ambas. Ao tentar entender um pouco mais sobre os sintomas, conseguimos ser empáticos para ouvir. O que significa empáticos aqui, gente? Não é indiferente, não. Mas é ouvir com o ouvido da não crítica, do não conselho. Ouvir. E depois conversar com a pessoa, mas não dando receita prontas. Não vai resolver. Como aquela pessoa pode estar se sentindo e quem sabe até ajudá-la a procurar ajuda. Eu também tenho filhos. Não posso reclamar. Mas houveram situações que eu queria tanto que tivessem me escutado de uma forma diferente. E aí, se não escutam a gente tem que procurar ajuda sim. Quem sabe uma outra pessoa abordando o mesmo assunto de uma forma diferente não faz com que eles escutem, né? Na verdade, para muitas pessoas é difícil até chamar de transtorno quando não temos nenhuma evidência física ou os exames não ajudam a diagnosticar. E realmente não vai diagnosticar, né? Quem aqui já teve uma crise de pânico? Não preciso dizer que isso é horroroso, não é? A gente fica sem chão, a gente fica desesperado. Você vai ao médico, o que ele diagnosticou? Não tem nada. Vou te dar um calmante, você toma um chá, você precisa sair, você precisa ter lazer. E não é bem assim, não. Muda para mim. Uma coisa importante. Embora não tenha exame que conteste isso, que comprove, existe sim uma alteração química no cérebro, não é no físico, é aqui, que ocorre a alteração. O meu medo vem daqui, a minha ansiedade vem daqui.
não vou usar termos muito difíceis ou técnicos, porque fica difícil das pessoas entenderem, mas existe um processo no cérebro chamado sinapse. As informações, elas vão batendo uma na outra. Bem grosseiramente, isso é uma sinapse. E essa alteração no cérebro muda quimicamente o meu organismo. Estou ansiosa. Nossa, que dor de estômago, meu Deus. Não aguento mais. Preciso tomar o omeprazol, preciso ir no médico. Beleza, vou no médico. O que você tem? Estou com dor de estômago. Vamos lá, vamos fazer um exame mais específico. Não tem nada no seu estômago. Como não tem? Eu não aguento de dor de estômago. Por incrível que pareça, ela começa aqui, a dor do seu estômago. É aqui. Vocês ouviram o Rodrigo falar sobre somatização. É bem isso. Acontece aqui, mas a dor acontece no meu estômago. Mudança, alteração química. O fato de não enxergarmos isso cientificamente não significa que essas alterações não estejam aí. Outros gatilhos podem estar associados a circunstâncias externas. Estresse. Estou passando um nervoso incrível onde eu trabalho. Eu fico com raiva. Quando a gente fica com raiva, o que normalmente a gente faz? Eu contraio todos os meus músculos, principalmente do estômago. Quando eu tento relaxar, a dor vem. Por quê? Porque provavelmente, enquanto você esteve com raiva, você colocou uma quantidade de suco gástrico muito grande no seu estômago. Só que não tem alimento lá. Vai doer. Alteração química. Mas eu não estava com dor de estômago, eu estava com raiva. Raiva, emoção. Alegria, emoção. Eu não posso falar que a minha alegria está no meu braço direito. Não posso falar que a minha raiva está no meu estômago, mas é ali que ela se manifesta. Pode mudar. Sintomas mais comuns da depressão são presença constantes de pensamentos negativos, sentimentos de culpa, sensação de inutilidade. É uma coisa muito importante. Desde muito cedo a gente aprende que a gente tem que trabalhar, tem que ter uma vida útil. De repente, quando a gente está lá com as nossas mais de 60 anos, alguém chega para a gente e fala assim: aposentou, você vai para casa, agora você vai descansar. Ok. Começa o meu maior martírio. Por quê? Porque eu estou acostumada a levantar todo dia às 5 horas da manhã. Ninguém falou para o meu corpo que a partir de amanhã eu não trabalho mais. Ninguém falou isso. Eu não tenho mais que ir para a empresa. Então eu levanto às 5 horas da manhã e eu vou fazer o quê? Eu não vou fazer nada. Aí o que eu faço? Primeira semana, nossa, me sinto de férias. Segunda semana, já começo a implicar. Por que você não limpou a casa direito? O que está faltando? E você, por que não ajuda sua mãe? Ou esse vizinho é folgado, né? Todo dia para na frente da minha garagem.
O que está acontecendo? É simples. Muito simples. Eu estou me sentindo inútil. Né? Diferente de outros países em que esse período ele é planejado, ele é feito um treinamento. Você não entra mais às 7, você entra às 8, você não sai mais às 17, você sai às 16. Vão colocando para a gente uma nova dinâmica na nossa vida. Mas aqui, infelizmente, não. Então, esse sentimento de inutilidade aparece. Aliás, quem é que já é aposentado, mas continua trabalhando? Pois é, não sou diferente. E eu costumo dizer que se eu parar de trabalhar, eu acho que eu morro dentro. Não é meu corpo que vai morrer, é dentro. A baixa autoestima também vem. Sabe por quê? Sou um velho, não sirvo para mais nada. Eu falo as coisas, ninguém me escuta. Eu sou imprestável. Tristeza, diminuição do prazer, aí a pessoa só dorme. Tem um sono incrível. Desequilíbrio metabólicos hormonais. Esse daí é para as mulheres, viu? Menopausa, é um negócio sério. Para os homens também na andropausa, mas é mais gritante na mulher. Se você tiver um desequilíbrio hormonal, o seu humor vai virar de ponta cabeça. Tá? Muda para mim. Por sua vez, a ansiedade pode ser identificada na presença de alguns sintomas também, que eu já falei. A taquicardia, que é a aceleração do coração, a dor no peito, a sensação do sufocamento, parece que nada consegue passar pela minha garganta, respiro com dificuldade, boca seca, dor de cabeça e um medo de perder o controle da situação. Posso fazer? Não, deixa que eu faço. Eu sou mais rápida. Não é nada disso. É que se o outro fizer, eu não tenho controle. Se eu não tenho o controle, eu estou na mão de outra pessoa. Eu não consigo. Meu coração vai acelerar, a boca vai ficar seca e os sintomas todos aparecem. Muda para mim. Sintomas mais comuns: tensão muscular na ansiedade. Quem aqui nunca deitou bem e no dia seguinte levantou? Ai, meu Deus, não posso virar. Tensão muscular. Você relaxa de uma forma inadequada, vai promover uma fadiga na musculatura e vai ficar com torcicolo, né? Então, tensão muscular. O pior da ansiedade, gente, está nos vícios. Por quê? Porque se eu sinto meu coração acelerado e o médico diz que eu não tenho problema nenhum, o que eu faço? É muito fácil eu abrir uma lata de cerveja, abrir uma garrafa de vinho ou de uísque. E no primeiro momento eu vou controlando, só que depois não controlo mais. Não é uma dose de uísque, é a garrafa toda. Não é uma lata de cerveja, é uma caixa. E isso também não vai me ajudar. Não vai tirar de mim todas essas sensações que estão aqui. Quem pensa que depressão e ansiedade
é coisa de gente grande, está redondamente enganado. As crianças também têm depressão e ansiedade. E pior, elas adquirem isso de nós. Porque as crianças, no meio do adulto, elas se transformam como filtros. Se um pai e uma mãe discutem, a criança não entende que a discussão é de um homem e de uma mulher. A criança entende que é o meu pai e a minha mãe que estão discutindo. O adulto ainda sabe dizer o que está sentindo. A criança não. A criança não sabe. E sabe como é que o psicoterapeuta sabe que uma criança está com ansiedade ou com depressão? Através de um processo chamado ludoterapia. O psicólogo que trabalha com crianças, ele trabalha com jogos, com brincadeiras. E vocês não são capazes de imaginar o que a gente escuta numa sessão ludoterápica. Nossa, por que você está fazendo isso com o bonequinho? Ah, o meu pai fez isso com a minha mãe. Você está batendo no animalzinho? A minha mãe chutou o cachorro. Ela falou que ela queria chutar o meu pai, mas ela está chutando o cachorro. Gente, pode parecer piada o que eu estou falando aqui na frente. Não é. É triste. Porque a criança ela não vai falar para o pai ou para a mãe. Mas para mim, que estou brincando com ela ali, despretensiosamente na cabecinha dela, ela fala. Estou triste com a minha mãe, estou com raiva da minha avó. Meu pai é muito chato, a criança fala. Quando chega em casa, não fala nada para ninguém. Sabe o que é difícil também para o terapeuta? É chegar para o pai e a mãe e falar: olha, gente, a dificuldade do filho de vocês está no comportamento de vocês. Nossa Senhora. Aí acham que a gente está querendo mandar na vida dos adultos. Não é isso não, né? As crianças são menos resistentes a esses sintomas. Então, existem diferenças. Muda para mim, por favor. Além da dor de barriga, dor de cabeça, introversão, a criança se fecha, ela não quer mais conversar com ninguém. Na escola ela não vai ter amigos, ela se isola. Dificuldade de aprendizado, não é que ela não sabe, ela está preocupada com outra coisa e não dá para ter dois pensamentos ao mesmo tempo num lugar. Ou eu estou preocupado ou eu estou aprendendo. Comportamento de parasuicidas. Crianças e jovens deprimidos são frequentes porque eles não se protegem. A criança depressiva, ela provoca uma queda, ela provoca uma atitude mais agressiva com ela mesma, né? Ela sabe que ela tem que subir a escada de 1 em 1 degrau, ela sobe de 2 em 2, desce de 2 em 2, e quando ela cai e quebra algum osso, ela fica feliz, ela não fica triste não, porque ela alcançou o objetivo dela, se machucar. Por quê? Porque ela não consegue resolver a dificuldade que ela vivencia, mas ela suporta a dor nela mesma. Muda para mim. Da ansiedade. A criança não quer dormir. Vocês sabem por quê? Porque a gente diz que a gente não sonha, né? Nós adultos não sonhamos. Mentira. A gente sonha muito, a gente só não lembra.
Agora a criança é diferente. A criança lembra e não gosta do que lembra. Então ela não quer dormir. Ela chora de sono, mas não dorme. Os pesadelos, né? A insegurança se manifesta. A criança vai eleger uma pessoa para passar segurança para ela. Ou a mãe, ou o pai, ou a avó, ou um amiguinho da escola. E se ele não tiver, ele inventa um. É muito comum na escola a gente ver criança falando sozinho. E quando no espaço ludoterápico você pergunta, ele olha para você e fala: mas é meu amigo, você não está vendo meu amigo? E ele não tem nada de esquizofrenia, nada de alucinação. Ele precisa criar aquela pessoa para ele poder desabafar. Irritabilidade, aquela criança que pega as coisas e joga. Eu não estou dizendo criança que tem 1 ano, que está aprendendo, que a mãe fala não, ele faz birra. Tem que cortar já. Mas crianças maiores mesmo, que fazem escândalo em supermercado, lanchonete, shopping, que a gente vê, né? Mas essa irritabilidade também é uma forma dele se defender. Ele acha que ele agindo assim, ele está se defendendo. Muda para mim. Uma forma de se prevenir a depressão e a ansiedade é ter uma alimentação mais regrada, ter sim lazer, evitar gorduras e açúcares, né? Dormir sem estar com a cabeça cheia, né? Porque também não adianta dormir preocupado. Vai levantar no dia seguinte com a impressão que nem dormiu, né? Muda para mim. Se você concorda que depressão é um transtorno da alma, então deveríamos buscar a fonte da problemática. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o que o Espiritismo tem a ver com ansiedade e depressão e por que muitas pessoas buscam os centros para se curar disso. Muitos, quando estão verdadeiramente dispostos e que têm essa percepção, eles mudam o comportamento. O papel do psiquiatra não é fazer o cliente dele mudar comportamento, é medicar. O papel do psicólogo não é medicar, mas é trazer a consciência desse cliente que ele precisa mudar o comportamento dele, que é o comportamento dele que está causando todos esses desajustes. Então, o que acontece? Quando eu vou ao centro, até a forma das pessoas me receberem é totalmente diferente. Eu sou acalentado. E mesmo que eu não queira mudar comportamento, eu chego lá e falo: puxa, aquela pessoa é tão legal, né? Nossa, quero ser assim. Muito bem, o estalo aconteceu. Eu começo a mudar. Eu preciso mudar. O erro não está no meu companheiro, dos filhos, no meu chefe. Está em mim. E quando eu acordo para perceber que a dificuldade é minha e não do outro, eu já estou a 90% da cura. Mas até chegar aí, como é difícil. Porque é assim. Eu sei que eu preciso mudar o comportamento, mas ele também precisa mudar. Pronto. Não adiantou nada a consciência.
O centro vai focar exatamente na tristeza, no desânimo, nos pensamentos desordenados e o que vem a ser um passe, se não o equilíbrio das nossas energias. É isso? Né? É gozar que eu saio do centro, depois que eu tomei um passe, leve eu consigo dormir, né? Só o centro consegue resolver o problema de todas as pessoas com depressão ou ansiedade? Não. O centro não é bom. Para com isso. Não é nada disso, não. É a pessoa que não está pronta. Ele vem, mas ele não está pronto para mudar. Então ele vem, mas não melhora. No centro também, nós vamos trabalhar tudo isso que está aqui: avareza, inveja, narcisismo, vícios, vaidade, orgulho, arrogância, intolerância. É muito difícil a gente viver com pessoas assim. E muitas pessoas não percebem que são assim. Qual desses elementos ou outros que eu não cheguei a citar, que a gente carrega? A pergunta não é só para vocês, não. A pergunta também é para mim. Porque se nós somos seres humanos e estamos aqui, nós estamos buscando uma evolução. E para eu evoluir, eu preciso olhar para mim. Não tem jeito. Não é gostoso falar que eu tenho uma desses sentimentos. É difícil. Falar que eu sou invejosa. Nossa, que coisa feia. Mas eu sou? Acho que sim. Mas eu só vejo o outro, né? Eu não olho para mim. Você teria humildade suficiente para identificar em si mesmo? Acabei de falar. A pergunta não é para um, para todos, né? Espiritismo e depressão. Será que o centro espírita pode ajudar? Claro que sim. Mas eu preciso estar pronto para ajudar. Assim como se eu for no psicólogo e não estiver pronto, eu não ajudo ninguém. Eu não serei ajudado. Quando eu digo que o centro espírita não tem capacidade para isso, não é o centro. Ninguém tem. Porque para você mudar comportamento, você tem que querer. Não é o centro. Não é o terapeuta e não é o psiquiatra. Tá? Eu acredito, é uma reforma íntima, né? A cura da ansiedade e da depressão é uma cura que tem que acontecer de dentro para fora e não de fora para dentro. Por isso que a base tem que ser a reflexão. Muda para mim. Isso daí era a minha introdução. Eu acho que tem mais um, eu acredito. Ansiedade não tira o problema de amanhã. Ela só tira a paz do hoje. Tá certo, gente? Gostaria que vocês levassem esse pensamento com vocês e refletissem sobre ele. Vejam de fato o que a gente faz com a gente mesmo. Tá bom? Muito obrigada. Feche seus olhos. Respire profundamente nesse momento. E
Equalize-se com essa luz azul do salão. Nesse momento, peço que imaginem uma grande bola de luz azul, branca e verde no topo desse salão, construída com o fluido cósmico universal, cedida pelos irmãos samaritanos, para que possamos usar em prol de nós mesmos, para a nossa cura física, psicológica e espiritual. Nesse momento, essa bola vai descendo, adentrando a nossa cabeça, iluminando o nosso cérebro, limpando nossos pensamentos, nossos sentimentos. Vai passando pelos olhos, nariz, boca, laringe, faringe, tireoide, espalhando-se para os ombros, iluminando seu peito, seus pulmões, coração, descendo pelos seus braços, iluminando suas mãos, iluminando seu intestino, seu estômago, rins, pâncreas, fígado, vesícula, descendo para o seu reto, genitália, fortificando os quadris, fortificando o seu fêmur, seu joelho, panturrilha e por fim seus pés. Nesse momento que agregamos toda a luz em nossos corpos e estamos brilhando com a pura energia do alto, peço que usem essa energia para iluminar especificamente onde o seu corpo se encontra com dor. Caso não haja dor física, que você ilumine a sua mente para que essa luz limpe seus sentimentos, seus pensamentos, sua mente. Faça isso agora, individualmente. Através dessa iluminação do que você sente, seu mentor pode indicar para as equipes médicas que estão aqui presentes para efetuar o melhor tratamento possível, sanando sua dor, que permeia pelo corpo etéreo, que é o corpo espiritual e suas 7 camadas. Que cada dia que passe, nós possamos estar melhores, possamos ter o merecimento dessa cura física e espiritual, pois ela só vem quando há merecimento. Não adianta frequentarmos assiduamente a casa se não merecermos intervenção do alto. Então façamos por merecer, hoje e sempre. Que assim seja.